Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Quem Pode, Amanda. E hoje eu tô com uma pessoa super especial, que eu tô assim, querendo ouvir tudo que ele tem para falar, querendo agradecer imensamente. Estou com Douglas Lagami, diretor de operações e comercial da Maersk Supply Service. E eu quero, Douglas, assim, te agradecer. A gente estava aqui nos bastidores e eu estava dizendo o quanto que é especial para mim ter você aqui, porque eu acho que a gente poder ouvir de pessoas como você, né, com tanta experiência, com tanta trajetória, eu acredito que agrega muito na vida minha, com certeza você já agrega, mas na vida de quem está ouvindo esse episódio, eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. E eu quero agradecer, que eu tenho certeza também que sua disponibilidade de horário, de agenda é super apertada e você fez questão de aceitar o convite e estar aqui hoje comigo para a gente poder conversar. Então, muito obrigada, viu? Não, sou eu que, na verdade, agradeço. Agradeço muito ao convite, é uma honra estar aqui, né? Eu fico muito feliz pelo que te motivou a me convidar a estar aqui. E, para ser bem sincero, realmente é algo que eu gosto de fazer, de conversar, e a gente está aqui para bater um papo, né, bem descontraído e compartilhar o que a gente sabe, né? A gente aprendeu alguma coisa durante essa trajetória. Recentemente eu completei 25 anos de carreira e eu tenho muitas felicidades, né, e muito aprendizado para poder compartilhar com todo mundo, né? Não só com pessoas que já estão na indústria, mas também com pessoas que estão iniciando a carreira. Então acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Muito obrigado. Com certeza vai ser, né? Porque além de você hoje ter todo esse trabalho que você tem, você ainda também dá consultoria. Você já estava falando aqui comigo nos bastidores, né, do que você faz. E eu quero saber de você. Você acabou de dizer que você tem 25 anos de carreira, você completou. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória até hoje, assim. Como que você chegou no lugar que você tem hoje, onde as pessoas olham e falam, gente, eu quero falar com o Douglas. Eu tive com você em Dubai, teve uma pessoa que eu ouvi que falou assim, cara, eu consegui chegar até você, que eu tô aqui em Dubai e a gente se esbarrou na feira. Porque muitas das vezes para falar com você é só esbarrando na feira, né? Por causa do seu horário, sua agenda. Me conta a sua trajetória, Douglas. Vamos lá. Eu acho bem interessante. Eu sempre começo quando alguém me pergunta algo desse tipo, né? O que me trouxe até aqui? Porque as pessoas hoje enxergam Douglas como um diretor de uma empresa multinacional, mas existe toda uma história. E essa história, eu resumo ela bem simples. Foi a sequência de erros que me fizeram chegar até aqui, né? E quando eu digo sequência de erros, foi errando e aprendendo, que a gente foi conseguindo construir essa jornada, que eu acho que é uma jornada bem bonita, porque eu comecei lá nos anos 2000, né, trabalhando na empresa chamada Schulum BRG, na época, hoje é SLB, né, como operador de campo, né? Saí da escola técnica e fui direto trabalhar como operador de campo e fui desenvolvendo a minha carreira no campo até 2006, quando eu fui convidado a ser transferido para os Estados Unidos, né, pela Schulum BRG ainda, a SLB hoje. E aí eu fiquei nos Estados Unidos de 2006 a 2011, né, onde eu tive a oportunidade de assumir a minha primeira, a gente chama de frontline manager, né, a minha primeira experiência como gestor, né. Então foi no Golfo das Américas hoje, né, mas Golfo do México na época, que eu assumi a minha primeira gestão, primeiro cargo de gestão, né. E aí sucessivamente vieram outras promoções e tal, que fizeram com que a minha história, né, chegasse até aqui. Então eu consigo dizer que é muita base de resultado, né? Isso é comprovado, que o resultado, dedicação, compromisso, resiliência e vontade de querer sempre aprender, né, nos trouxeram até aqui.
E um dos grandes desafios, por exemplo, que eu tive nessa jornada desde quando eu comecei lá em 2000 até agora, né, é que na minha primeira gestão, na minha primeira posição de gestor, né, eu lembro que até hoje eu peguei o meu telefone e liguei pro vice-presidente da região, para qual eu era subordinado, e perguntei para ele, eu preciso motivar o meu pessoal. O que eu faço? Aí a resposta foi, daqui a pouco eu te retorno, estou esperando a ligação até hoje. Nossa. Então ali foi a primeira experiência que eu tive com pessoas e que deu totalmente errado. A maneira que eu estava gerindo, eu consegui identificar o erro, né? Eles não estavam motivados, mas eu não sabia como resolver. E eu pedi ajuda e não tive esse suporte. E eu fui tentar fazer do meu jeito. Deu errado. E como foi fazer do seu jeito? O que você fez ali que deu errado? Eu não lembro exatamente o que errado foi, mas a consequência foi errada, né? Porque eu não consegui fazê-los trabalharem como um time naquela época. Só que aí depois de um tempo eu percebi que o problema era que eu não tinha, né, uma habilidade em me relacionar com os subordinados. Então era uma questão mais minha do que deles. Então eu tive que olhar para dentro, repensar, entender como é que as relações funcionavam para transformar aquele ambiente que antes era hierárquico, por organograma, se tornasse um ambiente colaborativo, né? E tirando o organograma de lado. Isso que você está falando me faz lembrar assim, o quanto que eu falo nas redes sociais e, enfim, até na empresa, na Lift, e que a maioria, né, dos erros e os maiores erros que a gente enfrenta na liderança não são os liderados, são os líderes, né? Porque às vezes é o nosso próprio erro, né? Nossa própria limitação enquanto sujeito, enquanto pessoa, de lidar com outras pessoas, né? Porque a gente está lidando com o ser humano. Então todo mundo pensa diferente. Exatamente. São pessoas. E aí, ali eu percebi, o que me levou até ali foi todo o conhecimento técnico e operacional. Mas dali para frente, isso era o menos relevante, né, para se construir, né, a segunda fase da carreira, né? Então eu entendi que eu tinha que entender de pessoas. E aí eu tinha que aprender a lidar com pessoas, porque não importa o quanto de tecnologia se tem, o quanto de processos, no final você tem ali atrás são pessoas. E eu tive que aprender a lidar, eu tive que desenvolver empatia, escuta, né? Eu tive que desenvolver isso em mim para poder fazer com que o ambiente ficasse mais colaborativo. Embora... E não foi fácil. Não tenho dúvida. Embora você tenha, né, uma vertente que provavelmente, eu às vezes falei até isso num outro episódio que tem aqui no podcast, uma vertente, um dom, né, de liderança que nossa mãe às vezes falava, esse daí é líder nato. Quando a gente bota ali no vamos ver, para você liderar um time, você vê o quanto você tem que se capacitar para lidar com pessoas, né? Sim. Que uma coisa é liderar na brincadeira da escola. É engraçado que quando eu assumi essa posição, né, de mais relevância, essa que eu ocupo hoje como diretor, né, ela te isola muito, né? Então você tem que desenvolver realmente a habilidade de fazer a gestão das pessoas através de outras pessoas. E aí você tem que desenvolver outras pessoas, né? Eu diria que a liderança intermediária ali, ela que, na verdade, ela toca o dia a dia operacional da empresa, né? E você, como um diretor, você tem que desenvolver essas pessoas e liderar toda uma organização através de outros olhos, outros braços, outras mentes. Então, isso é muito desafiador, não é um negócio, eu diria, simples de fazer, é complexo. É complexo. É complexo, porque cada dia, cada um está diferente. Cada dia, você vai ter um conflito diferente. E você se colocar nessa posição, né, e ter não só as pessoas ali, mas todo o negócio, né, que gira em torno dessas pessoas, fazer com que isso seja conduzido,
é bem complexo, mas é gostoso de fazer, eu gosto de fazer, né? E ao mesmo tempo você acaba, os seus próprios liderados, eles te isolam, né? Porque eles te enxergam como uma camada da organização aonde você não é tão facilmente alcançado. O que eu discordo um pouco, porque a nossa organização ela é bem flat, né? Então a gente tem um contato bem próximo de todas as camadas da organização. Mas também o externo, né? Os clientes, os fornecedores, os parceiros, os competidores começam a te enxergar também de uma outra forma, né? Um pouco mais... eu acho que as pessoas ainda tendem a ver essas posições como glamour, e na verdade não é, né? Não é. De glamour não tem nada. Não é, porque eu brinco, eu vivo uma dissonância cognitiva tremenda, né? Por quê? Porque eu tô aqui na diretoria, onde eu tenho toda a expectativa de um grupo, e eu aqui em cima eu tenho um board, eu tenho um conselho. Você vive todo dia numa pressão. Exatamente, de baixo e de cima, né? E as pessoas perguntam, como é que você consegue lidar com isso? Eu desenvolvi minha própria técnica para lidar com isso, né? Eu não sei como nomeá-la, não sei como... Mas funciona bem, porque eu não consigo sucumbir a essa pressão, pelo contrário. Você consegue ter seu tempo de lazer, você consegue ter seu tempo de descanso. E desempenhar bem, né? E eu acredito que eu venho fazendo isso bem porque os resultados, né, estão aí na companhia nos últimos... Nessa empresa que eu trabalho agora, na Maersk, são 9 anos já trabalhando, né? Então, eu sempre tive uma longa vida nas empresas que eu trabalhei, então, são resultados. Então, acho que nesse sentido, alguma coisa está certa. Mas, viver... Eu amo a sua humildade, assim, o seu acesso, eu estava falando para você, o seu acesso, a sua disponibilidade, porque, gente, não é para qualquer um, e eu acho que isso é um pouco para a gente absorver dessa conversa que a gente está tendo, que o Douglas não é para qualquer pessoa chegar num nível de liderança, ainda mais uma liderança global como a tua, que é o que você está dizendo, você fica entre duas camadas e você tem que gerir toda uma operação liderando diversas pessoas a liderarem outras pessoas. Então, é uma árvore grande. E chegar nesse lugar com essa humildade, com essa expectativa de que vai continuar aprendendo, isso eu acho que a gente pode dizer que é do verdadeiro líder, porque você está em constante aprendizado com o outro, você permanece ali do tipo, eu estou acertando, mas aonde eu estou errando, eu estou olhando. Isso te coloca num lugar de humano muito interessante. Isso é o que faz, acredito eu, você poder ter empatia, olhar para tua equipe de uma maneira diferente. Mas eu vou te matar uma curiosidade, acho, na verdade. Eu tive que aprender a fazer isso. Porque você, quando começa a carreira, né, e é engraçado, né, quando você começa a buscar novos líderes, né, você vê aquelas pessoas mais contundentes, mais firmes, num ambiente mais agressivo de competição no início da carreira, né, faz com que esses outros aspectos eles fiquem escondidos por trás, né? Então, o que acontece? Quando você chega nesse nível de liderança, como você diz, você tem que... Quando você chega ali, você está diminuindo essa sua agressividade, essa sua falta de empatia, e tem que desenvolver esses outros soft skills, né? Essas outras habilidades. Por quê? Porque senão você não consegue fazer a gestão. Porque você vai ser não vai ser líder, vai ser chefe. Claro, concordo totalmente. E acho que de chefe a gente já tá cheio, né? Então, e para você conseguir fazer isso, eu tive que aprender, né, a desenvolver muito esse outro lado que ele era, eu diria, dentro de uma caixinha escondida, né?
porque eu nunca me imaginei lá no início da carreira que eu iria parar para ficar escutando as pessoas a falar. E hoje eu passo mais ou menos 3 horas do meu dia conversando com as pessoas no escritório. Conversando com as pessoas no escritório, ouvindo o que eles têm. E não do meu departamento, mas dos outros departamentos. Né? Do Comex, do Operações, do HSE, do Financeiro. Eu converso com eles. E são 3 horas do dia. E depois que eu vou fazer as outras coisas. Né? Porque eu entendi a importância de escutar e a gente sempre, além de aprender, a gente consegue fazer ajustes que precisam ser feitos na operação como um todo de uma maneira muito sutil, um bate-papo sem se impor, né? A imposição dada pelo cargo, pelo organograma, mas na troca de experiência você vai conversando e às vezes, na maioria das vezes, você consegue fazer ajustes que é o ajuste necessário para um business. E isso só com muito desenvolvimento mesmo psíquico, para poder conseguir chegar nesse lugar de habilidade, de escuta, porque entender que ouvindo o outro você pode liderar a melhor ideia. Sim. E não a sua ideia. Exatamente. Né? Isso faz diferença para o negócio acontecer. E para relações também ali dentro. E o resultado a gente consegue identificar quando algo é ajustado e você vê que o ambiente continua bem colaborativo, entendeu? Sim. É bacana isso. E como que é liderar assim para você hoje, numa forma tão global, onde você cada hora tá num lugar, né? Assim, você tá viajando o tempo todo. Como que você faz ali na dinâmica mesmo do dia a dia para conseguir dar conta e entregar o resultado que precisa ser entregue? Envolvendo todo o time, né? Vamos lá. A gente está sempre em movimento, isso é fato. Né? Antes mesmo da minha posição atual, eu sempre tive muito em movimento. Então, o que torna também um ambiente leve, porque eu estou sempre em movimento, em contato com os outros, pares, né? Amigos da indústria, em feiras, congressos, em conferências. E hoje, né, a gente tem vários contratos. Eu diria que 80% desses contratos, né, saíram, né, desses encontros, dessas relações que acontecem. Né? E não é só a questão de networking. Esses eventos eles trazem conteúdo. Né? Conteúdo técnico, conteúdo de negócios, conteúdo geopolítico, conteúdo macroeconômico. Então a gente consegue trazer esses componentes todos e aí relacionar esses pontos, né, para fazer eles serem parte da construção da estratégia da companhia. Né? E é aí que a gente consegue produzir os resultados. Muita gente enxerga... é como se fosse... Eu tenho uma funcionária nossa que ela é uma jovem aprendida, ela chegou para mim e falou: eu gosto muito do seu trabalho, porque é como se fosse passeio de escola. Né? O nome dela também é sua xará. E é bem isso, é mostrar que é leve. Né? É legal, pelos olhos dela, ela vê que é um trabalho leve, apesar de toda a responsabilidade, porque no final do dia a gente é responsável por manter a engrenagem funcionando, mas muito mais do que isso, é alimentar essa engrenagem com novos negócios, novos contratos. É sabido por todo mundo, né, as transações que a gente vem sofrendo nos últimos anos, né, devido a uma questão estratégica da nossa proprietária. Não é algo fácil, porque você entra num modo, né, onde você está fazendo uma fusão ou aquisição, onde você está mexendo com a expectativa das pessoas. Para onde vai, quando vai, quem vem, como chega, como é que vai ser essa interação, essa integração, essa transformação de negócio. São perguntas que as pessoas fazem e que a gente vem atravessando desde 2024, 2023 praticamente. Você tem que lidar com o medo, inclusive, das pessoas. Exatamente. E isso aí eu volto, a gente vive em dissonância cognitiva. E é fato, porque
Você sabe o que vai acontecer, mas você não pode falar para o seu liderado, e ao mesmo tempo você tem que estar correndo para chegar para o seu conselho e falar: vai acontecer na semana que vem, ou vai acontecer daqui 2 semanas, ou daqui a 1 mês ou 1 ano. São pressões ali e você tem que lidar muito com medo. Então ali também eu aprendi muito a ter que me dedicar e a cuidar de pessoas. Né? E pessoas que elas estão afastadas de você no dia a dia do negócio, mas que você também tem que saber o que ela está passando, o que ela está sofrendo, qual é a dor dela, porque no final do dia o rumor e a contaminação de notícias erradas ou notícias não completamente entendidas, né, elas podem criar um dano muito grande. Então a gente vem nesses últimos anos num processo bem dolorido de reconstrução, e quando a gente reconstrói, passa por um processo de fusão e aquisição de novo, né, e agora a gente está terminando mais um, o que nesse momento está bem positivo, bem bacana, né, no sentido de que as pessoas estão entendendo o caminho que a gente está indo, o porquê, né, e eu acho isso a parte bem desafiadora. No meio dessa fusão, né, dessa operação que você está relatando, você consegue enxergar algum ponto que fica imutável, que é da cultura organizacional ali? Os valores. Uhum. Né? Isso é algo muito, eu diria, latente. Isso é muito Em interessante. todos os processos que eu já atravessei de M&A, que já foram 4, né? Os valores, eles vieram. Sim. Eles chamam. Mesmo quando a empresa era uma empresa já consolidada e constituída, os valores se acomodam, são valores que dão match, né? E isso foi algo muito notável. E depois eu percebi que para que uma fusão, uma aquisição entre 2 empresas, mesmo que sejam de setores, de linhas de negócios diferentes, mas de setores similares ou convergentes, todos eles tiveram algo em comum, que os valores se falavam. E os processos que eu participei, que acabaram não sendo concretizados, eu pude perceber também que os valores deles eram desconectados. Então ali eu já tinha uma indicação de que esse negócio vai dar para frente, esse daqui já não vai, esse vai ter mais dificuldade, porque os valores eles são muito, muito fortes. E aí as pessoas trazem esses valores também, isso é muito bacana. É o que fica, é o que a gente enxerga mesmo acontecendo, né, no dia a dia. E assim, quais são os maiores desafios que você enfrenta com relação a tantas culturas diferentes que você lida, né? Assim, são várias pessoas distintas, mas a gente não está dizendo com a mesma cultura, né? Você faz negócio com pessoas de culturas diferentes. É engraçado isso, porque eu entrei numa empresa lá no início da carreira que a questão multicultural era muito evidente, né? Então eu cresci numa escola multicultural. Então, para mim, foi algo orgânico, foi algo natural aprender a lidar com essas diferenças de cultura. O primeiro supervisor que eu tive, ele era árabe, né, da Arábia Saudita. E, então já tinha ali barreira de idioma, né, porque naquela época eu também não falava o inglês que eu falo hoje. Ele também não falava português, né, então a gente tinha a barreira da língua. Mas deu super certo, a gente é amigo até hoje, né? A gente se fala até hoje, inclusive quando eu estive no Oriente Médio agora, no ano passado e no início do ano, a gente conversou e trocou uma ideia. Mas o maior desafio que se tem é quando eu tenho 2 partes que não se conhecem, não se conectam culturalmente falando, e você está intermediando um diálogo. Pode ser um fornecedor com meu cliente aqui no Brasil, né? Esse meu fornecedor que vai me fornecer, mas para eu poder fornecer para o meu cliente, eu tenho que fazer com que eles se integrem, né? É fazer com que ele se coloque no lugar do outro. Tem que ter algum ponto de identificação. Porque dependendo da cultura, né?
a perspectiva e o ponto de vista é completamente diferente. Então, comportamentos ou atitudes ou palavras que são aceitáveis em uma cultura e não são mal interpretadas, e que em outra é totalmente ofensivo. Ou você pega e faz essa conexão de tal forma que esse atrito, não é nem atrito, eu diria que esse desnivelamento né, das perspectivas de cada lado, eles se equilibrem. Né? Então, acho que é o maior desafio quando você lida com culturas diferentes. Você entender o que... Porque é engraçado, né? Existe o que é moral e ilegal, o que é legal, né? A legalidade. Depende da sua jurisdição. Né? O Brasil tem o seu arcabouço legal, Estados Unidos tem outro, a Arábia Saudita tem outro e por aí vai. E tem o moral. Então são duas coisas que culturalmente, dependendo da jurisdição que você está, né? É legal aqui, mas é ilegal lá. De repente uma transação aduaneira, do jeito que é feito no Brasil, em outro lugar não é possível de ser feito porque é algo ilegal de ser feito devido ao arcabouço legal lá. Né? E tem o moral. Né? E você conectar isso, né, é bem... Eu gosto de fazer porque eu consigo lidar bem com as culturas diversas. Porque de novo, eu cresci numa escola desse tipo. Você faz negócio com várias culturas, né? Sim. Hoje você... Eu lido com gente de várias culturas nos congressos, né, em contratos. São culturas e normas legais diferentes. E diante disso, assim, você diria que você consegue manter, né, a consistência da sua liderança nesses ambientes, nessa dinâmica que é complexa, pelo quê? Pela comunicação, pela empatia, pelo entendimento, por essa articulação? O que você entende? Eu digo que é combinação de fatores, Amanda. Eu digo que são combinações de diversas dimensões. Eu não posso falar que é algo isolado. Mas uma coisa que eu sou muito, recebo muito de feedback positivo das pessoas, principalmente clientes e fornecedores com que eu me relaciono, é a transparência. A gente vai para a mesa de negociação. Nossa, que legal. Quando chega na mesa de negociação, é super transparente. Né? E, por incrível que pareça, os resultados são muito positivos. E aonde tem ruído, é o outro lado que ainda tenta jogar um jogo de não ser tão transparente, ficar tentando blefar essas questões que na nossa rotina não funciona. Não cabe, né? Não cabe mais. Né? Porque eu sou bem transparente. Eu chego em várias mesas para conversar. Né? Eu tenho meus pares dos clientes e fornecedores que podem corroborar com isso. Chega e fala assim, cara, é o seguinte, A, B e C, ponto. Tem negócio ou não tem negócio? Dá para fazer, assim, não dá para fazer, eu posso fazer isso, não tem mais margem para poder tentar desenvolver um D ou um C. A gente explorou todas as opções e nesse momento esse é o caminho que nós temos. A outra parte é chegar, eu posso ou não posso, eu quero ou não quero, pronto, mas não tem jogo. E aí essa relação, né, ela fica muito bacana mesmo, e é um feedback que eu recebo muito, né, não só de clientes com cultura brasileira, né, mas de clientes também, por exemplo, de cultura escandinava, né, os nórdicos lá, os árabes também. E foi até engraçado que na última ADPEC eu fui para casa de um árabe, né, na verdade de um emirate, né, e tem uma foto que tiraram minha em que eu tocava ele. Né? E aí ele brincou depois, ele me mandou a foto e falou, cara, você agora é um membro da minha família, porque você me tocou e eu permiti que você me tocasse. Culturalmente, isso para uma cultura árabe é muito forte. É como se você tivesse passado um nível. Isso significa que a relação de confiança se estreitou. Né? E isso, eu vi aquilo assim, fiquei muito feliz por ele ter mandado a foto, que eu não tinha visto até então,
em que eu estava tocando o ombro dele e ele permitiu, ele retribuiu. Então isso foi para mim foi bem marcante. Transparência e verdade em qualquer lugar do mundo é verdade, Exato, né? exato. Então, você lidar com pessoas que é preto no branco é muito melhor do que quando tá tudo nuviado, assim, né? Tudo cinzento. A coisa é e não é, você não sabe aonde você tá pisando, né? Então, eu falo, cara, igual eu falo sempre pro pessoal, feedback de melhoria é um presente que você dá, né? Seja pro seu liderado, seja até mesmo para quem tá acima de você, né? Eu não vejo nenhum problema você ter essa abertura de diálogo, mas as pessoas têm que saber também dar esse feedback, falar a verdade ao outro de forma não ofensiva, né? E acredito que isso você vem fazendo com muita maestria, porque você hoje lidera quantas pessoas? Diretamente acho que tem 4, mas aí a nossa turma toda, todo o nosso time tem uns... Juntando projetos, a gente tem ali quase 60, 70 pessoas no escritório, sem contar essa tripulação, pessoal de campo. Sem contar o pessoal de campo. Aí eu teria mais ou menos uns 380 pessoas, 370 pessoas. E com todas E eu não essas lidero pessoas. sozinho, né? Tem todo mundo. Não, claro, é todo um time, né? É uma engrenagem e a coisa precisa funcionar. Se você é humanamente impossível você olhar todos os processos e, na verdade, não seria nem saudável para a empresa não estaria no lugar que ela está hoje se tivesse só uma pessoa Sim, sem dúvida. a olhar tudo, né? Eu aqui na Lift, eu já não consigo olhar. Imagina numa proporção que você tem para poder fazer a máquina girar. É outra coisa. O que você acha que muda a mente do líder no âmbito do global, assim? Um líder atuando no âmbito global, o que você enxerga de mudança de mentalidade? Você tem que olhar o todo. Você não olha mais a tua caixa, Uhum. né? Você não olha só o teu escritório, o teu negócio. Você tem que olhar negócios correlatos. Você tem que olhar o que está acontecendo, por exemplo, na atualidade, né? A invasão na Venezuela, né? A tomada do petróleo lá na Venezuela pelo governo americano, administração americana, desculpa. A questão do Oriente Médio, né? As pessoas ainda não perceberam a dimensão da crise energética que a gente está vivendo hoje. Uhum. Né? Eu não sei o porquê as pessoas ainda não perceberam, mas a gente está num momento bem difícil, energeticamente falando. Né? Com o Estreito de Hormuz paralisado, por exemplo, né? E aí as pessoas podem pensar assim, o que isso tem a ver comigo? O petróleo passa lá ou não passa? Eu produzo petróleo no Brasil? O que isso vai me Tem afetar? a ver o barril de petróleo mais caro? Exato, mas tem toda a relação. Né? Tem toda uma questão que é global. Né? Não importa o quão isolado geograficamente um evento ou episódio ele pode estar acontecendo, mas reverbera no mundo todo. Né? E hoje é muito evidente isso. Por exemplo, hoje a gente acordou com a notícia que a querosene de aviação subiu 55%. Né? Qual o impacto disso? O impacto é tremendo. Mas por quê? Porque é o que está acontecendo lá fora. Né? E o impacto nisso vem aumento do preço do frete aéreo, do transporte aéreo para passageiros. E aí tudo começa, a cadeia de suprimento começa a ficar mais caro. E aí o consumidor final, que mora de repente no interior do Brasil, que nem aeroporto tem, né, está sofrendo, por exemplo, com o preço do aumento da querosene de aviação. Então a gente tem que aprender a olhar o todo. Porque vai chegar o alimento lá muito mais caro. Sim, exato. Mas o que o alimento tem a ver com o petróleo? Tudo. Né? Hoje é a commodity que praticamente rege a base econômica do mundo, né? Econômica e monetária também. Né? E monetária está sendo até desafiada nesse momento. Mas é algo que a gente tem que olhar o todo. E aí quando a gente olha o global, né,
não só questão geopolítica ou de macroeconomia, mas a gente também tem que olhar aquilo que é correlato, né? Eu estou na indústria de apoio marítimo, então eu tenho que olhar estaleiro, eu tenho que olhar empresas de bens de capital, o que está acontecendo ali, elas estão produzindo, não estão produzindo. Isso tudo ajuda a gente a ter um entendimento melhor para onde a gente quer ir, como quer ir e, principalmente, construir resiliência. Porque a gente tem que estar sempre buscando estar resiliente nos momentos que a gente precisa estar. E aí, porque outros mercados, eles dão indicativos, né, antes do nosso, de que algo vai acontecer. Dessa busca de resiliência, na prática, isso seria a gente poder se preparar, a gente fazer o quê? Como que buscaria essa... Então, é se preparar para um momento, né, onde a resiliência financeira e de recursos vai acontecer. Por exemplo, hoje a gente teve um boom, nós temos um boom na indústria de apoio marítimo, de embarcações, onde falta mão de obra, né? Então, quem não sofre com mão de obra hoje é porque criou uma resiliência, fez um plano de retenção lá atrás, fez um plano de cargos e salários lá atrás, aonde ela já previa que esse boom iria acontecer. Ou seja, resiliência não precisa ser só algo ruim, em momento ruim econômico. Sim. Né? Mas ela viu uma necessidade. Exatamente. Num boom econômico, né? Num momento bom economicamente para a empresa, para a indústria no geral, ela viu a necessidade de expansão territorial, de repente, de mão de obra, retenção, porque ela sabia que a competição por mão de obra seria mais latente. Do outro lado, a gente sabe que em algum momento, né, essa questão negativa economicamente falando vai acontecer, né? E quando esse momento chegar, a gente tem que estar pronto para poder conseguir atravessar esse período também, que ele vai ser bem, eu não diria bem profundo, mas ele vai ser bem inesperado para a maioria das pessoas quando ele chegar. O curioso, né, que você usou a palavra de inesperado. O curioso é ser inesperado para muita gente. Uma coisa que não sei se as pessoas não estão vendo, enxergando o que está acontecendo. Porque, gente, como que a gente não vai enxergar tudo que está acontecendo no mundo? Assim, ainda mais com tanto acesso à informação que a gente tem. Como que não vai enxergar que alguma hora a bomba vai acontecer? Sim. Olha, eu vejo da seguinte forma: as pessoas tendem a olhar só o lado bom quando está se vivendo bem, o bom, né? E o lado ruim quando está se vivendo ruim. Então, quando está todo mundo bem, a economia, os negócios no Brasil estão pujantes, as coisas estão bem, né? Tem uma indústria ou outra já que está começando a sentir um resfriamento, mas falando na nossa específica aqui, ela tá bem, ela não tá ruim. As pessoas tendem a não enxergar que vai vir o ciclo ruim lá na frente. Né? Elas esquecem. É aquele negócio, quando você olha, né, é cíclico. A gente tem altos e baixos. Sim. Né? Mas a gente tende a esquecer o baixo, né, quando a gente está no alto, e acha que vai ficar no baixo sempre. É uma questão mais de percepção, né? É uma questão mais, eu diria, psicológica, não sei, de ignorar o que passou e não conseguir muito enxergar, achar a esperança, acreditar que agora vai melhorar, que agora vai para frente e que é uma tendência de subida sempre, mas não é uma subida, né, que tem altos e baixos. E as pessoas que conseguirem, né, fazer isso que você está falando, da resiliência, para enfrentar esse momento difícil que está por vir, essas pessoas muito provavelmente vão ter oportunidades. Sem dúvida. É um momento realmente de quando você tem uma resiliência, você tem um caixa, né, você constrói isso para momentos de dificuldade, você tem oportunidades. Oportunidade de consolidar,
né? Oportunidades de entrar em novos mercados com custo reduzido, porque vai estar em um ambiente mais estressado economicamente e o ambiente de negócios também vai estar mais estressado, são oportunidades. E muita gente, né, se prepara para esses momentos e você vê movimentos, né, nesse sentido, sim. Eu vejo como momentos de oportunidade quando, economicamente falando, ele se torna um período mais estressado, mais negativo, Sim. perspectiva negativa e Sim. tudo mais. Então você pode comprar ativos descontados, você pode comprar acessos a outros mercados mais baratos. Agora, vale apontar, né, que isso é para quem se prepara, para quem está ali, né, pensando no negócio a longo prazo. Agora, para quem aqui no Brasil está na maioria, né, da população, está na margem da sociedade, a coisa fica pior ainda, né? Sim, a pobreza fica muito maior, porque o impacto disso da economia é absurdo. Sim. Eu não vou entrar muito na questão política da coisa, É, né? Mas é verdade, economicamente eu digo que quem mais sofre é a classe média, sim, né? Ela é empurrada para baixo sim. e aí essa camada mais de base, ela aumenta, né? Tanto é que e aí por isso que a gente olha outros segmentos, por exemplo. A gente estava olhando a semana passada, eu estava na CERAWeek. Aí teve um dos painéis lá falando de migração de estudantes do setor privado e público. O quanto de informação a gente consegue. Por quê? Porque quando economicamente a classe média começa a ficar pressionada, a tendência é o número de alunos, né, em escola pública aumentar. Uhum. Né? E isso não é só um evento que acontece isolado no Brasil, acontece isolado em outros países Sim. também. Então é um indicador de que alguma coisa não tá funcionando. Aí você começa a investigar outros setores te dando, por exemplo, de embalagens, eles te dão um indicativo muito bom de como tá, né, porque eles são a situação econômica ou como ela vai se comportar, vai te dar uma previsibilidade de como ela vai estar o sentido, né? Se ela está estável, se vai estar subindo, se vai estar diminuindo. Por quê? Porque são os primeiros lugares que começa a sentir. Mas aí essa classe média ela sofre achatamento e ela vai para a base, né? E aqueles que estão na base, eles não têm alteração do padrão de vida, porque eles já estão lá, eles já estão achatados lá embaixo, né? E aí quando melhora, esses que entraram, né, alguns conseguem voltar para a classe média e aí vai. Ou seja, no final das contas você tem uma classe média realmente que é a que mais sofre. Mais sofre. É a mais sensível a qualquer variação econômica. Agora, dentro disso que você está falando, que é extremamente importante, dessa questão global e de o quanto que isso afeta o mundo, como no seu lugar, né, de diretor de operações, você consegue lidar com a dificuldade de planejamento, né? Porque como planejar, como prever custo com todas essas coisas acontecendo? A gente tem os nossos orçamentos, nossos budgets, né? Nosso budget a gente faz anual e faz as revisões, né? Conforme a gente vai precisando, mês a mês, trimestre a trimestre, né? Mas algo que a gente se pega é nas premissas, né? Eu tenho um número lá, esse número foi construído sobre uma premissa. E é sobre as premissas que a gente tem que ter um entendimento profundo, né? O porquê, como, quando. E as variáveis que essas premissas elas podem ter, né? A gente não tem como ter bola de cristal que amanhã alguém vai decidir aprisionar o presidente da Venezuela. Você também não tem como descobrir que vai decidir bombardear, né, o Oriente Médio. Você não tem como, tem eventos que você não captura, Sim. né? Mas você tem que ter premissas que indiretamente capturem esses eventos, né? Então, por exemplo, como é que a gente se protege?
A gente trabalha num lugar, num ambiente, num ecossistema onde a base é o petróleo, é o gás natural. Então é o petróleo, eu trabalho com o Brent. Então eu trabalho nas minhas variáveis do Brent e eu vejo a perspectiva de subida e de descida. Se subir, é tanto, se descer. Então você tem que entender as suas premissas, né? Então quando você trabalha e entende, tem controle sobre as premissas, você tem controle sobre o seu orçamento, né? Mesmo que ele seja variável no sentido de explodiu o que foi acordado, mas durante as suas revisões você entende aonde, o como e o porquê esse evento, que provavelmente ele não vai ser recorrente, né? Uma guerra ela não vai ficar se estendendo por 10 anos, não, isso não vai acontecer na era moderna mais. Mas a gente entende que não é recorrente e a gente consegue fazer os ajustes que precisam ser feitos, né? E direcionando. E quando você tem uma mentalidade de estar sempre se preparando para a resiliência, né, você consegue ter uma previsibilidade melhor dos negócios. Sim. Não dos eventos, mas de como conduzir caso algum evento fora do controle aconteça. E qual foi o evento, por exemplo, da pandemia, né? Não tinha como prever que a gente ia ter uma pandemia, um vírus sendo espalhado e ia tendo lockdown, assim. Tudo ia parar e... Como que foi para vocês lá? Pra gente, a gente lidou de uma maneira muito, eu diria... Eu diria que foi muito assim, novo para todo mundo, né? Foi uma forma de lidar diferente, porque a gente teve que se preocupar muito em controlar aquilo que a gente não enxergava, a gente não via, não é tangível. Não era palpável. Não é tangível. Os custos subiram, né? As medidas de precaução, elas foram implementadas sem a gente saber direito o que tinha que ser feito, como ser feito. A gente foi fazendo e conforme foi fazendo, estava dando certo, a gente continuou. Tanto é que não existiu durante os primeiros, diria, 6 meses, 9 meses da pandemia ali no lockdown, nenhum processo, né, que dizia que tinha que fazer A, B e C em nenhuma empresa que a gente operava, porque a gente não sabia. A gente controlava o isolamento de um grupo de um jeito, o competidor do outro, o cliente do outro, e todo mundo fazia do seu jeito que achava que era o certo, porque não existia nada parametrizado, né? A parametrização nesse sentido veio mais tarde, né? Mas foi, eu diria, bem complicado o momento. Mas quando você olha que ninguém previa, aí eu tendo a dizer que muita gente previa e quem previa uma catástrofe sanitária era chamado de maluco, né? Porque na era moderna não vai acontecer mais isso. Eu ouvia do meu pai, né? Cara, e aconteceu. E aconteceu. Ou seja, quem a gente chamava de maluco, de catastrófico, cara, a pessoa tinha razão. Sim. E aí quando você olha de novo, e a gente olha para trás e vê a história, são ciclos, né? Tanto da maneira do ciclo econômico, o ciclo sanitário. Então a gente hoje, né, pelo menos a nossa geração que viveu isso, sabe que isso pode acontecer de fato, né? Eu acredito que se acontecer de novo, a gente vai conseguir lidar de uma maneira mais rápida, eu diria, né? No sentido de se acomodar às nossas rotinas, as nossas a nossa maneira de se relacionar e tudo. Você está falando uma coisa que me fez lembrar, né, do meu pai. O meu pai, ele fala coisas e as pessoas falam isso, né? E a gente tem um apelido carinhoso que o pessoal fala, cara, Cavaleiro do Apocalipse. Exato. Porque ele fala, ele já prevê umas coisas, igual agora, essa questão econômica, ele vem falando muito, mas na época lá atrás ele já falava dessa questão sanitária.
Eu lembro, você me fez lembrar que eu lembro que minha tia-avó, ela tirava o sapato Uhum. para entrar em casa, a sandália dela. E aí eu não entendi. Ela falou, porque a rua é suja, traz vírus para dentro de casa. Quando teve a pandemia, eu lembrei. Ela viveu aquela pandemia lá da gripe, né, espanhola. Uhum. Então era uma preocupação que eles tiveram, né, para combater, para diminuir o trânsito do vírus. E aí ela não sabia o porquê ela usava, mas ela aprendeu da mãe dela, né? Ela não sabia por que ela usava, né? Não, e foi um momento, assim, muito desafiador para todo mundo, com certeza, porque não só a nível econômico que a gente estava vivendo, mas a nível social mesmo, né? Pessoas, ente querido falecendo, pessoas ficando internadas e você não sabia o que ia acontecer, e isso tudo, né, é o que eu sempre falo, não tem como a gente separar pessoal do profissional. Quando a gente está dentro do trabalho, a gente está com pessoas que têm uma vida, né, e não são desassociadas. E vão trabalhar e vão lidar com esses medos e estão vendo as pessoas, né, queridas dela indo embora. E a gente teve que lidar, enquanto líder ali, lidar com tudo isso também, né? Com as pessoas que tinham que entregar resultados, pessoas que tinham que estar em casa, porque aí o home office foi muito forte, né? Porque a gente estava todo Nós fizemos por 2 anos, com home office. sem pisar no escritório. Muitas empresas, assim, já podiam voltar, mas não voltaram, né? Porque até descobriram que a galera continuava produzindo bem, trabalhando de casa, né? Sim, nesse ponto eu não vou nem tocar, mas depende da perspectiva de cada negócio e de cada uma está conduzindo de uma maneira. Tem outros que já voltaram 100%, outros exigem um período mínimo no escritório e tá. Onde a gente trabalha, a gente exige que seja no mínimo 3 dias. A gente não bota nem dias, mas mais dias no escritório do que fora dele. Mas tem empresas que já voltaram 100%, e aí tem vários estudos que vai para um sentido e vai para o outro, né? Que é mais positivo trabalhando do escritório, porque a questão da construção da cultura, da colaboração. Eu acho que Tem depende outros muito que do segmento. vai do segmento, vai do setor, vai da maturidade organizacional. Sim. Então não é um negócio também muito fácil de dizer qual seria hoje o modelo mais correto para empresa A, B, C ou D. É o que funciona para cada um ali, né? Agora, quando a gente fala de colaborador, de crescimento profissional, o que você enxerga como diferencial para alguém crescer dentro de uma operação? A capacidade de aprender. Eu sempre brinco, não é que eu brinque, mas eu sempre falo para as pessoas, principalmente os mais novos, né? Que existem 3 coisas que eu considero importantes, né? E que pouco diferencia as pessoas, né? Porque muita gente ali com 10 anos de carreira, quando eu vou conversar, chega para mim e fala, mas eu comecei junto com fulano, mas ele agora já tá lá em cima, ou então ele tá lá atrás, e não sei o quê. Eu sempre falo, existe a inteligência, o conhecimento e a sabedoria. Inteligência todo mundo tem, né? A gente nasce, é inato, né? Não vou entrar no mérito da questão fisiológica, de alimentação, nada disso, mas inteligência todo mundo tem. Conhecimento a gente começa a adquirir de maneira formal na escola, em casa, de maneira empírica. E a sabedoria vem com o tempo, com as experiências que você vai vivendo e como você usa o conhecimento, né? E quando você consegue diferenciar esses 3 pilares, né, e fazer com que ele se transforme em resultado, faz com que você consiga ter, de repente, um desempenho, muito provavelmente um desempenho mais assertivo, né, mais objetivo, você construa resultados que são mais visíveis, que você consiga se comunicar bem,
né? E a combinação disso tudo faz com que você sempre tenha que continuar aprendendo, né? Porque se você olhar o Douglas, por exemplo, de 2006, 2007, né? Era né? E você olha hoje, É outro. é outro. E aí, se eu voltar um pouquinho menos no tempo, em 2016, 2017, eu era outra pessoa também, né? E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu conversando com uma amiga nossa do setor, da área de recrutamento, ela falou, você está muito diferente. Hoje a gente conversa conversas, né, conteúdo de muito mais profundo e intimista do ponto de vista organizacional, né? E ela tentou me recrutar há 12 anos atrás e ela falou, não, você não está pronto para uma posição dessa. E hoje eu consigo aconselhá-la, né, dar sugestões para o business dela, Não, que legal. que ela está conduzindo, né? E é legal, porque isso mostra que realmente, mesmo aquele não que eu recebi há 12 anos atrás, né, fez com que eu continuasse a entender que eu teria que construir ou reconstruir, né, algo diferente para que a gente consiga ter sucesso. Porque se a gente for olhar, assim, tem poucos extraordinários. Poucas pessoas que você olha e fala, esse faz mais, entrega mais, né? A Érica Linhares, ela fala uma coisa que eu acho curiosa e engraçada até, que ela diz o seguinte, um dia um funcionário entrou na minha sala e veio dizer que queria aumento porque ele tem feito as coisas tudo certo e etc. E eu disse para ele o seguinte, eu nunca pensei em contratar alguém que fizesse erradinho. Ela usa esse termo. Eu contratei para fazer o certo mesmo, não foi para fazer o errado. Exato. Né? Então, fazer o certo é mais do que obrigação. Agora, quando o que nós, né, na posição de líderes e diretores a gente quer, é alguém que você olha e fala assim, eu não posso te perder. Esse é extraordinário. Esse eu preciso que esteja aqui. Então, isso faz com que a gente olhe para essa pessoa de uma forma diferente, né? E é um pouco o que você está dizendo com relação à tua trajetória. Em algum momento, falou, olha, aqui ainda você não está desenvolvido, mas aquele não para você não foi um não para te paralisar ou te diminuir, pelo contrário. Você se desenvolveu e hoje você, inclusive, está ajudando, né, a pessoa. Mas eu vejo, Douglas, que as pessoas hoje estão muito fragilizadas, assim. Receber um não ou olhar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, e isso eu estou dizendo nesse sentido, poxa, eu comecei com fulano e fulano está lá em cima e eu ainda não cresci, muitas das vezes é um ponto de paralisar, ao invés de ser um ponto de impulsionar para uma competência e uma habilidade além. Eu diria que essa reação das pessoas tá tudo bem, porque nem todo mundo reage a estímulos da mesma forma, né? Um não para alguém vai ser um combustível para motivá-la. Um não para outro vai ser um combustível para desmotivá-la. Então aí que vem a questão de aprender a lidar com as pessoas e que cada um vai reagir de uma maneira diferente, né? Você mencionou aí da questão da Érica de foi pedir aumento de salário, né? Eu não me recordo de ter tido esse tipo de episódio eu fazendo isso, mas eu sempre busquei mais responsabilidade. Além da minha descrição de trabalho e cargo, né? Eu sempre busquei fazer mais. E muitas vezes eu assumi riscos e eu não tenho vergonha disso. Eu não sabia algo, eu disse, eu faço. Eu tive que aprender a fazer
porque eu sabia que eu iria ser capaz de conseguir aprender e executar aquilo Você se desafiava. da maneira que deveria ser feito, né? E depois que passa, você vê, poxa, cara, olha o tamanho da consequência se você não conseguisse ter entregue aquela determinada tarefa naquele prazo, naquele tempo. Olha o que você assumiu, né? Então, e aí eu entendi que conforme você vai pegando, adquirindo mais responsabilidade, né, você vai gerenciando mais risco. E aí você sai do operacional, que é muito difícil você sair do operacional e ir para um nível estratégico, né? E você viver um nível estratégico é você gerenciar risco o tempo todo. Você é dona, né, é proprietária e CEO de uma empresa, né? Você tem que se fazer a pergunta do seguinte: cara, o que eu preciso fazer hoje para estar viva? A minha empresa está ativa e viva daqui a 50 anos, né? Eu, como acionista, como eu destravo valor, né? Como eu recupero o investimento que eu fiz na minha empresa? Eu, como CEO, o que eu preciso fazer para poder destravar valor para os meus acionistas, né? Então, são perguntas que você tem que fazer o tempo todo. Isso é o quê? Gerenciar risco. Você vai pegar capital e investir no projeto A, B ou C, ou você vai fazer uma fusão, uma aquisição, ou você vai pegar e vai decidir vender, iniciar um novo negócio. Ou seja, você passa a gerenciar risco. Se você não contratar, você pode não ter mão de obra. Se você contratar demais, você pode ter mão de obra. Ou seja, você passa a gerenciar risco. E esse é o nível estratégico do business, do negócio. É gerenciar risco o tempo todo. E qual competência, assim, ou quais competências você avalia que são indispensáveis para alguém se destacar, assim, no mercado? Você falou de você como... Ser verdadeiro, ser transparente, entender os seus limites. Eu não diria uma competência isolada. Eu digo que o que me levou até o meu primeiro nível de gestão foi a parte técnica e operacional, onde eu tive que desenvolver muito. Depois, foi uma série de outras habilidades que eu tive que desenvolver. Eu tive que desenvolver a parte financeira, entender, né, sobre finanças corporativas, né, entender sobre segurança, saúde, meio ambiente, né, gestão de pessoas, a parte de cadeia de suprimentos, né, sobre impostos diretos e indiretos, aduana, importação e exportação. É uma gama tanto, você vai se tornando mais generalista. Você deixa de ser aquele, né, 100% operacional e técnico ali, que você domina tudo sobre aquele assunto. E você tem que começar a ser generalista, mas com uma certa profundidade em cada tópico que compõe o negócio, para você conseguir fazer as perguntas certas para desafiar o seu time, para ter certeza, que está indo para o caminho mais correto, né, possível, né, ligado ao objetivo do negócio, e dois, para você desenvolvê-los. Você faz perguntas e se desafia, mesmo quando você já sabe a resposta, você quer fazer com que ele consiga encontrar, de repente, uma resposta melhor do que a que você já tem. Inclusive, anos atrás, a gente via muitas contratações, né, nos recrutamento e seleção por questão técnica, né? E hoje o quanto que isso mudou. Porque questão técnica você consegue muito rapidamente, vamos dizer assim, treinar essa pessoa. Agora, a questão comportamental é a mais difícil, né? Que foi o que você está dizendo da sua grande virada de chave para você passar para outro nível. Porque tudo que você está dizendo da sua virada de chave é muito comportamental. Sim, principalmente em lidar com pessoas. E as interações sociais, elas tiveram que se tornar verdadeiras. Sim. E eu tive que criar a capacidade de me relacionar, né, de tal forma que não fosse um ambiente de caos, mas um ambiente colaborativo. E aí, pegando isso que você está dizendo, que com certeza o caos existe, né? Porque é a pressão do trabalho. Eu vivo bem no caos. Eu gosto.
Você falou, inclusive, para mim no almoço que a gente teve, foi isso, do tipo, Amanda, eu vivo bem no caos, mas eu gosto do caos, né? Mas você lida bem com isso e quem olha de fora, né, quem conversa com você, não imagina esse caos que você vive, porque você transmite uma tranquilidade, né, como se tivesse tudo, olha, organizado, esquematizado, tranquilo, nada vai cair na cabeça de ninguém. Mas imagina eu chegar no escritório, desesperado, todo suado, esbaforido, falando, o mundo tá caindo. Imagina o que vai acontecer com o pessoal. Aham. Nesse momento que a gente está conversando aqui, tem um mundo em cima aqui, uma pressão tão grande, por isso que antes eu estava fazendo algumas coisas, Aham. né? E que se der errado, é muito errado. Né? Mas o que vai adiantar eu chegar e falar, poxa, Amanda, ó, tá tudo pegando, tá tudo muito difícil, peraí, deixa eu resolver isso daqui. Não vai alterar o curso. Uhum. Né? As ações já foram tomadas. Né? A expectativa dela, eu estou fazendo a gestão interna minha. Eu sei o que pode acontecer se der para um lado ou para o outro. E no momento que der para um lado ou para o outro, aí eu comunico, né, com o time. Né? E eu gerencio nesse momento a expectativa dos meus pares. Né? Que a gente brinca do sentido do colegiado ali, a gestão da empresa, o C-level da empresa, a diretoria. Eu compartilho com eles e digo, ó, isso foi feito, pode ir para cá ou pode ir para lá. Essas são as consequências, ou seja, gerenciar o risco. Se der ruim, tá fora do nosso controle. O que estava no nosso controle, a gente Foi feito. Foi feito, e foi bem feito. Né? Foi muito bem feito. Então isso pode ser um ponto de gancho para essa sua tranquilidade no sentido de eu trabalho bem, tenho que fazer o que é necessário e faço muito bem feito, a equipe também. E alguma coisa que saiu disso não é porque... Não está na nossa influência, não está no nosso alcance de influência. Entendi. Né? No sentido de ação. Eu não consigo. Sim. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma determinada tarefa hoje, mas eu dependo do cartório para ele poder notarizar algum documento, se um indivíduo no cartório decidir não fazer naquele dia, mas eu pedi, eu fiz, eu pedi, mas por alguma razão ele não fez, ele só vai me entregar o documento amanhã. O processo vai estar comprometido? Provavelmente sim, do que foi planejado. E aí, o que você tem que fazer? Gerenciar a expectativa dos outros. Ó, senhor cliente, hoje, né, eu não vou ter o documento notarizado. Porque o cartório não notarizou. Ele tem controle sobre isso? Ele também não tem. Pode ser com uma autoridade, né, com uma agência reguladora. Aí eles podem fazer, ou seja, você não tem o controle. A única coisa que você pode fazer quando está na mão de terceiros, né, e que você não tem controle, não tem o controle da ação, é gerenciar a expectativa e chegar num acordo. A expectativa agora não é para segunda, agora a expectativa é para quarta. Todo mundo está de acordo? Não, eu não estou. Então, beleza, você não está? Então, essas são as consequências para todas as partes envolvidas e todo mundo está feliz com as consequências? Legal. Pronto. Todo mundo acordou. É gerenciar a expectativa. Mas sofrer com as expectativas, essa fase do game a gente já passou. Não sofre mais, não. E aí, isso faz com que você consiga cuidar das pessoas, né? Exatamente. Porque você chega lá e tá tudo tranquilo. O mundo tá caindo. O mundo tá despencando. Né? Ou então vai vir um grande anúncio. Não, então vem... muito bom isso. Não, ou então vem um grande anúncio aí que vai ser bom para todo mundo, mas você tá ali, ó, tranquilo. Né? Porque você sabe que gerar expectativa é bom e pode ser ruim, dependendo de que expectativa vai ser. Né? Enquanto a gente conversava aqui, eu falei que nossa posição era muito isolada. Sim. Por exemplo, e falando de expectativa, eu vou linkar para a expectativa. Hoje, se eu chegar, né,
vamos supor, para Amanda, lá da empresa Lifting, né? Falar, Douglas é o CEO, é o diretor de operações e comercial lá da Maia. Amanda, eu quero conversar com você. O que você vai achar? Você vai criar um monte de expectativa. Pô, será que ele quer me contratar para trabalhar com ele? Pô, será que ele quer me contratar para vender um serviço para ele como fornecedora? Você Sim. vai criar expectativas. Por quê? Por causa da posição que eu estou hoje, né? E aí a gente chega e vai conversar tudo sobre nada. Menos a expectativa que você mesmo gerou. Aí você, no final, vai dar o feedback, porque você vai comentar com as pessoas, vai dar o feedback para as pessoas falando, não, a conversa foi horrível, não aconteceu nada disso que eu pensava que ia acontecer. E isso faz com que a gente fique mais isolado, porque se a gente acionar esses canais aonde, em termos de organização ou posicionamento hierárquico, você tenha que ir um pouco mais abaixo, você acionar esse canal, você gera tanta expectativa nas pessoas, você tem que ter muito cuidado. Se eu chegar e chamar um estagiário para tomar um café, ele vai criar uma expectativa, você tem que ter muito cuidado de como ele vai sair depois desse bate-papo, porque ele pode achar que ele vai ser efetivado. E na verdade eu só queria trocar um papo com ele porque eu sei que ele de repente gosta de carro. Né? E aí você gera expectativa e a pessoa fica frustrada e daquele dia em diante ela desempenha até pior, porque ela criou uma expectativa. Então, isso faz com que a gente também fique isolado, porque a gente não pode acessar alguns canais que a gente gostaria. Então, por isso que muita gente fala, o chefe só almoça sozinho, ou então só com o grupo dele, nunca almoça com o time, e não sei o quê. Porque o time isola e você também se isola. Se você chamar alguém para almoçar, o outro vai falar, deu ruim. É sempre assim. Né? E é engraçado. Mas... Ou então ciúme também, né? Isso tudo a gente por causa fala das expectativas humano, que eles vão criando. Então, gerenciar a expectativa comigo rola isso sempre. É muito importante. Você chegar, o mundo caindo e falar, cara, deu tudo ruim. Tá tudo ruim. Vai fechar essa empresa, que não sei o quê. Ou vai abrir, vamos comprar, vamos vender, vamos ganhar contrato. Você tá falando uma coisa muito, muito curiosa, porque eu aqui na empresa, acaba que a gente é mais próximo, né? Trabalha no mesmo andar e tal. E eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, né? E chego, às vezes, rindo, brincando. Mas tudo é ciclos na vida, né? Igual você tá falando, né? E eu tô numa fase mais concentrada em determinados assuntos importantes. Então, eu não tô conseguindo chegar do mesmo jeito, né? De rir, de brincar. Aí eu tive que gerenciar a expectativa, porque as pessoas ficam, será que vai me mandar embora? Será que não tá gostando do meu trabalho? O que aconteceu? Por que a Amanda tá estranha? Por que a Amanda não tá falando? E não é nada, assim. Não é nada. Não é nada, né? Não é nada com o outro, é com você mesmo, assim. É justamente o que você tá falando, a pressão que você tem que controlar versus todo o cuidado que você tem que ter com a equipe. E você, quem te ajuda? Já que é tão solitário, como que você se cuida? Como você se ajuda para ficar passando por esse trabalho que, de fato, uma liderança é um trabalho mais solitário mesmo? Como que você faz, Lagarde? Vamos lá. Eu não faço terapia, porque muita gente pergunta, eu não faço terapia, né? Mas eu converso muito em casa, até minha filha também, ela absorve bastante, às vezes ela vem com comentários bem lúdicos, né? Mas profissionalmente falando, eu tenho duas pessoas com quem eu converso muito, que eles foram meus gestores há 10, 12 anos atrás, né? Hoje eles são membros de conselho, né? E são de culturas diferentes, então tem duas visões diferentes. Uma é uma brasileira muito bem sucedida e a outra é uma americana muito bem sucedida.
e que a gente mantém Duas mulheres? São duas mulheres. São duas mulheres. Olha, que legal. Isso. E é a verdade, eu gosto muito de destacar. Isso para mim é fantástico. São duas mulheres. Que legal. E eu tenho orgulho de falar isso. Lá em casa também são só mulheres. São 3 filhas que eu tenho. Mas aí eu tenho essas duas pessoas, né, de senioridade muito próximas, né, experiências muito parecidas, mas são de culturas diferentes e ocupou cargos também de mesma relevância, presidência, C-levels, enfim. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma dúvida de como agir, como falar, como conversar, ou resolver qualquer coisa, né? Ou até mesmo conflito interno, eu pego o telefone, ligo para elas e elas, de uma maneira assim muito, muito positiva, elas colaboram muito, muito com a minha carreira. Eu fico muito feliz, né? Mas são duas mulheres. E eu Exatamente. gosto disso. Eu fico muito feliz por ser duas mulheres, né? E estar num lugar desse, mas muito mais feliz por você ser homem e dar esse lugar a duas mulheres. Porque assim, você sabe bem que a gente ainda tem uma vivência, um mundo muito machista, né? Porque isso é estrutural, ainda está na cultura, por mais que enquanto mulheres, né, em luta, a gente já conquistou muito espaço, mas você sabe bem que tem coisas ainda a ganhar. Então, é de fato bacana ver isso, porque na nossa área, pelo menos eu percebo, assim, majoritariamente falando, ainda é muito masculino, né? Embora já tenha muitas mulheres atuando, você vê muitos homens, né? E é muito bonito ver, assim, os homens que estão mais amadurecidos, né? A nível mesmo comportamental e que lutam junto com as mulheres para que as mulheres tenham os lugares que elas querem ter e que elas sejam reconhecidas pela competência que elas têm. Não, sem dúvida. Inclusive o telefone que eu peguei para ligar pro VP, né, ele era homem, por isso eu acho que ele nunca respondeu. Mas assim, são duas mulheres e elas são formidáveis. Elas... Teve uma que... o meu primeiro período de resiliência que eu tive que enfrentar, onde eu tive que fazer redundância, que foi no ano de 2008. Eu estava como gerente no Golfo do México. Não lembro qual era a posição de gerente, mas eu tinha 50 mais pessoas que reportavam para mim naquele momento. E aí ela chegou para mim e disse, ser líder, né, requer decisões difíceis. E ela botou a mão no meu ombro, né? E naquele dia eu entendi o que ela estava dizendo. A decisão de como, onde e de que forma você vai fazer essa redundância é sua. E é uma decisão difícil. Ela entendia que era uma decisão difícil porque era a minha primeira. Foi a minha primeira experiência em ter que fazer redundância por questão econômica, né? Então, não era desempenho, eu tinha que vir com um critério e que naquele momento o desempenho já não dava. Por quê? Porque o meu antecessor já tinha feito uma redundância antes por desempenho. E naquele momento ali não tinha mais isso. Mas, desde então, a gente estreitou laço, né, de tal forma que teve uma vez que eu, usando a plataforma LinkedIn, eu pedi uma recomendação para ela e ela mandou um e-mail dizendo que ela não recomendaria a ninguém. Passaram-se 15 anos, ela foi lá e me recomendou. E eu achei aquilo muito legal, porque ela nunca foi de fazer essas recomendações públicas para não criar expectativa em outras pessoas. Né? Então, e hoje a gente tem uma relação muito legal com essa gestora americana.
E, inclusive, até encontrei com ela na semana passada que eu tive em Houston. Mas são mulheres e eu sou muito feliz com o tipo de troca que elas são capazes de dar, porque vem com uma perspectiva totalmente diferente. Não é uma opinião, é uma opinião diferente, questão cultural, questão de gênero, as experiências que elas carregam, os desafios que elas atravessaram, né, os erros que elas cometeram também. E é uma conversa muito franca que a gente sempre tem, né? Pena que não tem mais, com maior frequência, né? Mas é algo que eu aprecio muito. Errar é o que faz a gente poder seguir aprendendo, né? O ruim é aquele que acha que não vai errar. Eu digo, você não vai errar se você não trabalhar, né? Sim. Porque se você tá na vida trabalhando, você vai errar. A gente erra. Isso acontece, assim. Agora, lembrando, assim, de uma fase sua, alguma coisa que você pode contar pra gente, como foi, assim, o seu maior desafio, assim, enfrentado? Desafio, eu posso falar 2. Um foi o maior medo. Uhum. Eu ainda estava no campo, estava no campo como supervisor, né? E aí eu fiz uma operação errada na oficina de manutenção. E aí quando eu vi na frente de um equipamento de 14 metros de altura, né? Em pé, sem nenhum tipo de suporte, tinha 40 pessoas em volta trabalhando. Nossa. De uma maneira errada, eu desconectei aquele equipamento do guindaste e ele ficou balançando assim, né? E aí eu comecei a gritar para todo mundo sair de perto, né? E aí um senhor da empilhadeira, ele falou, já vi isso acontecer antes. Ele foi lá, calmamente, tranquilo, resolveu o problema. Até hoje, aquilo me gera medo quando eu lembro daquele episódio, né? Porque eu poderia ter matado muita gente ali por um descuido. Em vez de eu olhar para cima, aonde estava a conexão do equipamento com o guindaste, né? Eu fiquei olhando para baixo e apertei para subir. E aí eu falei, pô, tá dando ruim porque não tá subindo, mas eu nunca olhei para o alto. O equipamento tinha desconectado um do outro. Nossa. Né? Causado por alguma operação que foi feita anteriormente no equipamento que deixou ele desconectado. Então aquilo ali me causou muito medo. Agora, falando de desafio, né, o maior desafio que eu enfrento é a cada dia você acaba se expondo mais. Né, porque você assume riscos e responsabilidades perante os acionistas, né, ao seu time de liderados, ao mercado, de uma maneira geral, né, manter credibilidade. Ou seja, você bota você como linha de frente, né, para poder ser desafiado o tempo todo. Então, esse é o desafio. Eu recebo informações positivas e negativas, boas e ruins, o tempo todo, sobre a organização, sobre as perspectivas, sobre as pessoas, enfim. E essa dinâmica, né, é o que é mais desafiador, porque você tem que filtrar o que é bom do que é ruim, do que é mal, do que é maldoso. São coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Né? Aquilo que é apenas algo para tentar desestabilizar você tem que pegar e tentar entender o porquê aquela mensagem está chegando daquele jeito, né? Então, o maior desafio hoje, de novo, é interpretar esses sinais que as pessoas elas trazem para você o tempo todo. Porque no final do dia, Amanda, negócios são pessoas. Não importa o quanto de IA, por exemplo, que está na moda agora, né? Que é uma nova, eu diria, um novo mercado, um novo metodologia, uma nova ferramenta, é um novo mundo, um universo, a IA, a inteligência artificial, mas por trás delas também tem pessoas. Até para saber mexer com elas. Até para saber como interagir, exatamente. Para você saber como aumentar a sua produtividade,
né? Muitas pessoas estão preocupadas com o perder o emprego, né? Eu diria que é transformar os empregos, né? E toda transformação, ela sim, no primeiro momento, ela pode assustar, né? Quando a gente deixou de andar de cavalo e foi andar de carroça, todo mundo ficou assustado. Depois das carroças vieram os primeiros carros, automóveis, todo mundo ficou assustado, não queria mudar. E assim vem, né? E é uma questão de se adaptar, entender e aprender, né? Só que agora, essa evolução também faz com que a gente tenha que aprender, e que é um desafio muito grande, numa velocidade muito, muito rápida. Antes você aprendia, eu lembro quando o PC se popularizou, a gente ia para aqueles cursos que existiam na cidade, você ficava lá 3 a 6 meses estudando o pacote Office. Hoje a minha filha já sabe mexer no pacote Office sem estudar daquele mesmo tipo de, eu diria, configuração que a gente estudou, né? E com a IA, que é algo muito desafiador, você tem que aprender, às vezes, em algumas horas, como utilizar uma determinada ferramenta para você aumentar a sua produtividade, né? Criar agentes, criar formas de A gente melhorar. está imerso na tecnologia cada vez mais e na quantidade de informação também, que é absurda, né? Sim. Você está falando isso, eu tô lembrando, na minha época de escola, falando assim, parece que eu tô muito velha, né? Mas eu já tô com uma idade. Você é minha contemporânea. Você pensava, tipo, você usava dicionário, você usava base, você usava... Aí você passou a usar o Google, computador, aí hoje já tem um GPT, hoje poucas pessoas já estão até pesquisando coisa no Google, já vai direto perguntar uma inteligência artificial, porque a resposta vem mais rápida. Então, o quanto que isso é mesmo, que eu acho que... E é um desafio isso, você usar de maneira estruturada, que aumente a sua produtividade, porque é algo que a gente tem que pensar. Vamos reservar, por exemplo, hoje eu faço isso, né? Eu invisto mais ou menos umas 2 horas do dia lendo, coisas em geral, livro, de diversas naturezas, né? Tanto corporativas, de business, quanto de psicologia, né? Tanto de psicologia clínica como também de psicologia corporativa. Porque no final eu vejo que história, geografia, enfim, tudo se dá para conectar os pontos e você conseguir alguma coisa bem construída. Mas eu reservo uma hora do dia, todo dia, para poder aprender mais sobre inteligência artificial. Porque é muito, muito rápido. E é assim, chega a ser desconcertante. Mas você Você aprende agora e amanhã já tem um negócio novo. É muito rápido. Mas você falou uma coisa muito importante. No final das contas, ainda que a gente tenha todas essas coisas, negócios são pessoas, né? É gerir pessoas, embora a gente vai ter inteligência artificial, tem para ajudar. Uma coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir, e aí eu estou dizendo isso bem de forma ousada mesmo. É psicóloga. Não vai conseguir transmitir são sentimentos e emoções. Então, não vai sentir por ninguém e ter essa coisa da emoção. Agora, falando nisso, eu sou psicóloga, você diz que está lendo, você lê livros de psicologia, né? Você fez qual formação? Eletrônico. Eletrônico. Sou formação técnica, puramente técnica. Estudei também petróleo e gás, tudo técnico. Que interessante. E hoje está mergulhando nos livros de psicologia. Hoje não, já vem algum tempo já. Não gosto muito, não. Não gosto muito, não, mas eu leio 1 hora por dia. A cara de pau. Não, mas é interessante, porque as outras habilidades que eu disse que eu tive que desenvolver não são coisas que você aprende na escola. Ah, sim, claro. Né? Por exemplo, é engraçado, né, que eu leio história, geografia, que são coisas que eu sou muito apaixonado. Eu digo que os livros me ajudaram muito a
furar a bolha social que eu furei, né? Quem conhece a minha história desde de criança sabe que eu não vim de família, vamos dizer assim, economicamente, né, privilegiada. E aí eu saí dessa bolha muito por causa dos livros, né? Teve uma época da minha vida que eu trabalhava de porteiro na escola onde eu estudava. E eu trabalhava no contraturno. Então eu passava o dia ali lendo os livros da biblioteca, livros de matemática, livros de história, de arte. Foi lá no portão que eu aprendi sobre Monet, Salvador Dalí, que eu peguei um livro de arte e fui ler, né? E aí hoje eu percebo que muito daquilo ainda revide, né, como conteúdo, como conhecimento. E faz diferença, porque trouxe um conteúdo diverso do que é estritamente profissional, né, para uma mesa quando eu estou conversando com as pessoas. Uhum. Né? Às vezes eu vejo a pessoa usando uma blusa que tem um quadradinho colorido aqui, que eu identifico como algo, por exemplo, de Portinari. Eu pergunto, pô, você gosta de Portinari? Aí o cara, eu gosto, você conhece? E a gente começa a conversar e passa para outra coisa, para música, aí vai para geografia, ou seja, né? E aí muita gente pergunta, o que eu vou fazer com tudo isso quando eu estou na escola? Vou usar isso para quê? Cara, dá para usar. É só saber usar, entender e você começar a construir ambientes onde você usa isso. Você falando isso, eu lembrei de um filme que chama Escritores da Liberdade. Tá, acho que é um filme mais antigo. Não é da minha época, não. Ainda é da minha época, não. Palhaço, olha só como que fala. Não, mais antigo, né? A velha que não sou só eu, não, tá? Passou de vintage e já era. Aí, mas tu é mais velho que eu, tá? Eu? Eu sou? Não é não? Eu não. Ó, não vou nem entrar nesse mérito, porque senão... Aqui, ó. Muitos botox. Gente, mas olha, esse filme fala um pouco disso, de furar a bolha através dos livros. Então eram alunos de uma escola que não tinha acesso, e as pessoas também, no modo geral, não acreditavam, né, nesses alunos. Eles eram os piores alunos da classe, uma série de coisas, e uma série de questão cultural também, racial, aparece no filme. E aí uma professora olha para esses alunos e investe nesses alunos com acreditar neles, dando livros. Não, eu acredito muito nos livros. Os livros são meus melhores amigos desde sempre. Sempre gostei de ler. Em alguns momentos eu lia menos, outros mais. Né? Mas até gibi eu lia muito. Mas... Eu gosto muito de ler, mas eu criei uma habilidade até para descarregar a pressão de escrever. Eu amo escrever. Escrever eu não escrevo muito não, mas acho nada. Não escrevo nada, mas eu leio bastante, mas eu não leio de uma maneira, hoje em dia não leio de uma maneira convencional, pegar um livro do início ao fim. Eu abro uma parte dele, começo a ler, eu leio, aí pego o outro, aí começo 2, 3 livros ao mesmo tempo. A gente chama isso de leitura dinâmica. Aí eu pego assim e conecto os pontos. Eu lembro que todos eles eu já li de uma maneira convencional e estou relendo vários. E aí eu pego um ponto aqui com outro ali, né? Inclusive esses dias eu estava no escritório com um livro. Aí o livro tem um dos subcapítulos dele dizendo como criticar sem ser odiado pelos outros, né? E aí eu cheguei para as pessoas em volta, estava com o livro aberto naquele capítulo, mas fechado, né? Assim. Aí eu cheguei para as pessoas e falei assim, você me odeia? As pessoas, não. Eu te critiquei? A pessoa, sim. Aí eu abri o capítulo, aí a pessoa, aí não vale, porque você está aprendendo nos livros. Falei, então pelo menos alguma coisa eu estou aprendendo com os livros, né? A criticar sem ser odiado. E é exatamente esse ponto que a gente está falando sempre, né? A gente falou na nossa conversa inteira, que liderança não é algo nato, né? É algo aprendido, é algo investido. Ler livro, né? Eu também leio, eu gosto muito de também
tá nos workshops, assim, também, porque a gente acaba conversando com as pessoas, vendo o que ela atua, qual é a dificuldade, qual é a dor daquela pessoa, porque às vezes a gente não passou aquela dor, mas talvez em algum momento a gente possa passar. E na nossa memória vai vir, né? Caramba! E a gente estava aqui nos bastidores, eu te falei, né? Você perguntou para mim, Amanda, mas por que você me chamou? E eu falei, aí você falou, mas por que eu, né? O que você gostaria, né? E eu falei assim, cara, porque a gente teve uma conversa que me fez abrir a mente em diversas coisas. E isso faz muita diferença. Você conversar com pessoas que de uma certa forma, te tira da zona de conforto, mas te tirar da zona de conforto com respeito, que é isso que você está dizendo, né? Criticar sem ser odiado. Então, é tirar da zona de conforto com habilidade para isso, né? Para fazer o outro abrir a mente, enxergar outra coisa. Então, eu acho que a gente está o tempo todo assim. Eu, quando falo, né, que eu gosto muito de escrever porque alivia a pressão, é uma habilidade que eu criei mesmo, assim. Eu gosto de ler os livros e gosto de escrever literatura, poesia. Eu não tenho essa sabedoria toda, não. Não, mas a questão não é a sabedoria, a questão é o que você o que você gosta, né? Isso é uma coisa que eu gosto. E é uma coisa que me ajuda. Por isso que eu te perguntei, o que faz você, né, aliviar assim a pressão, o que faz você conseguir ter. E aí você falou a conversa na sua casa, provavelmente essa coisa dos livros também faz você aí. Eu me sinto pressionado todo dia, mas eu não sofro por causa disso. Pode ser estranho, não sei, mas eu não fico sofrendo pela pressão. Eu vivo bem com ela. E quando eu não tenho pressão, faz falta. E aí fica Aí eu tenho que buscar o caos. Eu tenho que desequilibrar alguma coisa para que aquilo ali gere uma tensão. Atenção não, uma pressão. Né? Parece que tensão e pressão. Droga, né? Porque pressão e tensão são coisas diferentes, né? Viver sob pressão, eu acho, para mim, funciona bem. Sobre tensão já é outra coisa. Mas acho que é desde sempre. Eu acho Sim. que eu não sofro por pressão. Não precisa virar sofrimento. Eu acho que se vira sofrimento, você não consegue nem ter toda essa habilidade de trabalhar, porque a cabeça desliga, né? Sim. Então você não tem criatividade para poder fazer nada. Mas é bem isso que você está falando, assim, viver. Teve um episódio aqui que a Juliana falou um pouco disso. Amanda, eu vivo num caos todo dia, né? Numa correria de trabalho, dessa coisa toda. Mas quando não tenho esse caos, quando eu não tenho essa pressão, parece que está faltando alguma coisa. Sim, a gente entra numa dinâmica também de se acostumar, né? Acostuma e se falta isso, a gente procura, né? O pessoal fala para mim, Amanda, você parece que não consegue ficar tranquila, tipo, fez um projeto, estabilizou, ficou tranquilo, você está sempre inventando, desafiando. Eu acho que a gente acaba sendo movido por isso, né? Por novos desafios, por novas construções. Uma vida muito parada, eu acho que a gente não sabe viver. Pra mim, eu não sei se é parado ou não, mas eu gosto de estar sempre em movimento. Uhum. Isso pra mim é muito... Sempre foi assim, desde sempre. Em todos os lugares que eu trabalhei, sempre tive a liberdade para isso. Sim. Né? E estar em movimento é você estar em movimento com um propósito de trazer resultado para quem você hoje serve, para quem você trabalha. Sim. Né? Para a comunidade que você está inserido. Então, para mim, isso é bom, porque traz ideias, traz negócios, traz perspectivas diferentes. E mesmo estando em movimento, você vê, né? Eu só passei em 3 empresas na minha vida praticamente. Tem gente que fala, ambiente network é para distribuir currículo. E quem pensa assim não sabe exatamente o que é network. Network não é quantidade de pessoas que você conhece, porque existe aquele negócio que você conhece, que você sabe quem é, né? E canais. Né? Network para mim forte são os canais que você constrói.
né? Não é o quanto você conhece ou quem você sabe, mas são os canais que, quando você precisa acioná-los, eles te ajudam, Uhum. né, a resolver um problema, uma questão, né, te dar um conselho, né, te trazer para dentro de algum ecossistema que você quer fazer parte, né? Isso sim, e quando você tem problemas e você estressa esses canais, é onde realmente você sabe se o que você está construindo é realmente sustentável, Uhum. né? Então, network para mim é isso. Então, tá em movimento o tempo todo, para mim é algo que faz com que o meu desafio e a minha pressão ela seja um pouco descarregada também. Porque eu estou num ambiente diferente, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou em outro ambiente de escritório com outras pessoas, né? Eu tive recentemente em Fortaleza, onde eu fiquei no escritório da Maersk, mas uma outra divisão da Maersk que não tem nada a ver com apoio marítimo, mas a gente viu algumas sinergias e trocou algumas ideias. Então são momentos que acredito também ajuda a aliviar um pouco a pressão. Sim, sim. Agora chegando, né, para o final da nossa conversa, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí na vida profissional vão estar ouvindo, o que que você poderia deixar de conselho, de algo motivacional para quem olha assim e vê, pô, eu queria galgar e chegar a ser diretor de alguma empresa. O que que essas pessoas precisam fazer? O que que você indica? O que que você falaria para elas hoje? Quando eu vou nas escolas conversar com os alunos de ensino médio e do 9º ano, eu falo que tem que acreditar, Uhum. né? Tem que acreditar que é possível. Você tem que fazer o seu melhor todos os dias com o que você tem disponível, né, para usar e entregar o seu melhor, independente se você é bem pago ou mal pago ou nem pago é. Tudo que você executa, você tem que executar de uma maneira mais, eu diria, positiva e de uma maneira mais que você acredite, né? Você tem que entregar aquilo que você pode entregar de melhor, né? Sem se sentir obrigado a fazer nada diferente. É entregar o seu melhor e acreditar que você pode, né? Quando eu entrei na Schlumberger SLB hoje, em 2001, né? Eu entrei, participei do programa de trainee, né? E eu comecei assim, em entender alguns padrões, a perceber alguns padrões, entender não, mas perceber padrões, né? E aí um daqueles dias lá, ainda nos primeiros 3 meses de programa de trainee, eu olhei na janela e falei, um dia eu vou trabalhar nesse endereço. Eu estava olhando para o endereço que eu nunca trabalhei, que é a San Felipe lá em Houston, que era a matriz da companhia na época, né? Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu acreditava que eu conseguiria chegar, né? E cheguei a um C-level, eu cheguei à diretoria, né? Eu diria que no seu devido tempo, né? E é isso que eu digo, é acreditar. E é engraçado porque quando eu vou mais atrás ainda, antes do início da minha carreira profissional, né? Eu vendia picolé lá em Macaé, eu vendia cachorro quente, né? Eu trabalhei em horta, né, de escola, trabalhei em portão, em portaria de escola também, como eu falei, mas eu sempre acreditei, né? Eu sempre tive, eu vivia, né, dentro de uma realidade onde tudo estava setado para dar errado na minha vida, né? Era um lugar que economicamente não era um dos melhores, socialmente alta criminalidade, né? No final da minha rua existia
transações ilícitas de comércio ilícito lá de drogas e tudo. Ou seja, eu nasci para dar errado dentro de um ambiente que eu vivia. E eu escolhi não fazer o que era mais divertido, né? Eu decidi acreditar que eu poderia ser diferente. Né? Então eu digo para todo mundo, é acreditar, você pode. Por que não? Por que não você? Por que não eu? Né? Quando você olha o outro, por que ele e não eu? Sim. Né? E a oportunidade é igual para todo mundo. Depende de quanto você acredita. Porque se você não acreditar, pode vir todas as oportunidades baterem na tua porta e você não percebê-las. Mas quando você acredita, você cria caminhos até a oportunidade. E isso, para mim, acho que foi o maior diferencial. Ainda tenho alguns desejos e sonhos, né? Muita gente fala, você já está realizado profissionalmente? Eu tô. Né? Eu sou muito orgulhoso e muito feliz com a jornada que eu construí de carreira. Mas ainda tem sonhos, eu acredito que muito em breve ainda vou conseguir construir, alcançá-los. É emocionante, né? Quando olha para trás e vê tudo que a gente já fez, você com certeza contando e se abrindo um pouquinho da tua história, pensar em tudo que você construiu até aqui, né? E aí é a frase que fica, por que não? Claro que vai conseguir, né? Por que não? Por que não você? Não, porque eu? Porque não tem porquê. É você que escolhe. Né? Eu ouvia muito, né? Principalmente na época de escola, criança, adolescente comum, de bairro comum, né? Você não vai dar nada na vida, você não vai dar certo na vida, que você vai ser apenas mais um, né? Você tem que estudar muito para poder trabalhar para alguém. Nunca ninguém na escola, né? Tirando um período que eu estudei numa escola que era patrocinada pela Petrobras, né? Mas todas as outras escolas, a mensagem era, você tem que trabalhar para alguém. E quando eu fui para essa escola, né, que era patrocinada pela Petrobras e tinha uma mentalidade um pouco do corporativo ali dentro, né, foi a primeira vez que eu chutei. Não, você tem que estudar para desenvolver algo, para empreender. E aquilo, eu passei pouco tempo ali, mas foi assim, cara, por que ali é diferente? Né? Ali eles tratam a gente diferente, mas tinha tudo para dar errado. E como a maioria das pessoas, tá, que dão certo, elas nascem num ambiente que está setado para dar errado. Porque é estrutural. Sim. Infelizmente é assim. Sim. Né? Então, de novo, é acreditar. E eu acredito que eu construí uma jornada muito legal, sou muito orgulhoso dela. Com tudo que eu tinha disponível, eu consegui produzir resultado. E ainda tem um pouco daqui para frente ainda para ser realizado. E vai conseguir. Sem dúvida. Mas vamos ficar por aqui. Eu quero te agradecer muito. Cada dia que passa, ouvir, né, admirar o teu percurso, admirar você como pessoa. E obrigada mesmo, de coração, você disponibilizar o seu tempo para estar aqui falando no meu podcast. Eu brinco com todo mundo, falo, a casa é nossa e a casa é sua, é nossa. Você pode voltar a hora que você quiser, porque sempre vai ser uma honra te receber. E eu não tenho dúvida que a gente construiu uma parceria de respeito, de carinho, eu acho que é isso, de amizade, de afeto, de olhar e ver você, inclusive, podendo estar aqui contando a tua história, sensível, emocionante. Eu olhando para você de fora, eu sei que você não falaria assim sempre ou em qualquer lugar. Então, eu fico feliz de ter
sido possível aqui. Não, me senti muito confortável aqui, muita vontade, como se tivesse a gente na mesa do restaurante conversando, né, que a última vez foi aqui em São Gonçalo e a outra foi em Dubai, mas eu me senti bem, à vontade, e isso é bem legal, porque deixa a gente poder falar do coração, entendeu? É, Sem máscara. é. E isso para mim é muito, muito, muito bom. E sou eu que agradeço o espaço que você concedeu pra gente e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, tá? Obrigado a você. Gente, olha, até o próximo episódio. Um beijo para todos e aproveita, se inscreva no canal, compartilha e é tudo isso aí. Tchau, até!